Bom dia! Hoje são 3 de dezembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a UCDB-MT, Universidade Católica Dom Bosco, em Mato Grosso do Sul. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que o uso da crase é facultativo. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer aí? Ela quer que você encontre a única alternativa, a única opção que traga o uso da crase como facultativo. O que é isso? O uso da crase facultativo. Uso facultativo da crase. O que é isso? Facultativo é simplesmente quando você pode colocar crase ou pode colocar sem crase. Depende do seu gosto. Então, uma coisa facultativa, uso da crase, uso facultativo da crase. É quando você pode colocar crase ou não, na mesma situação aí. Então você vai procurar a única opção cuja oração ali você pode colocar crase ou não. Entendeu? É facultativo. Você pode colocar crase ou não. Então vamos lá. Vamos procurar aí qual é essa opção. Depois eu volto. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a oração ali, a crase, pode ser colocada ou não, facultativa. Então vamos ver a opção aí, a primeira, a opção A. A vontade dele era ir à Itália. Veja aí o A antes de Itália com crase. Eu posso colocar isso sem crase? Eu posso dizer assim, a vontade dele era ir à Itália sem crase? Não, não posso. A crase aí não é facultativa, é obrigatória. Por quê? Porque aí eu tenho a preposição a e o artigo feminino a. A mais a crase. Veja aí, a vontade dele era ir, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Veja a preposição a, exigida pelo verbo ir. E veja aí o artigo feminino. Eu digo, a Itália é linda. Veja aí, a Itália é linda. Olha aí o artigo. Itália, um lugar feminino, o nome de um lugar feminino, aceita o artigo a. Então eu tenho aí a preposição a mais o artigo a Itália. Então aí a preposição é obrigatória. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Em relação a nomes de lugares femininos, muito cuidado.
Porque existem lugares femininos que não aceitam o artigo a. Se não aceitam o artigo a, você não pode colocar crase antes. Entendeu? Se fosse aí, ó, no lugar de Itália, Itália, nome de lugar feminino, aceita o artigo a. Mas se eu colocasse aí Fortaleza, lá no Ceará, não seria com crase. Eu diria assim, a vontade dele era ir à Fortaleza. Então, a Fortaleza aí sem crase. Por quê? Porque Fortaleza, mesmo sendo uma palavra feminina, não aceita o artigo a. Você diz, Fortaleza é muito legal. Olha aí, você diz, ó, Fortaleza é muito legal. Você não diz, a Fortaleza é muito legal. Não. Fortaleza, nome de lugar, feminino, mas não aceita o artigo a. Então, se não aceita o artigo a, você não pode colocar vírgula antes de Fortaleza. Ou, vírgula não, desculpe-me. Você não pode colocar o a com crase antes de Fortaleza. Então, aí seria a vontade dele era ir a Fortaleza, sem crase. Porque Fortaleza não aceita o artigo a. A palavra, o lugar Bahia, a Bahia, aí aceita o artigo a Bahia. Você diz, fui à Bahia, olha aí, a Bahia é linda, a Bahia é linda, viu aí? Fulano de tal nasceu na Bahia, você diz o a. Então, Bahia leva crase, a Bahia, viu aí? A palavra Curitiba, palavra feminina, Curitiba, mas não aceita o artigo a. Você não diz a Curitiba é fria. Você diz Curitiba é fria. Curitiba é fria. Você não diz a Curitiba. Então, quando eu digo fui a Curitiba, sem crase, esse a aí é apenas a preposição a. Porque Curitiba não aceita o artigo feminino. Curitiba, você apenas diz Curitiba, você não diz a Curitiba. Não. Então vejamos a opção B de bola. Comprou imóveis a Luiz XV. Veja esse A aí, craseado antes da palavra Luiz. Muito cuidado com isso aí. Veja bem, você sabe que antes de nome masculino, ninguém coloca crase. Porque se é masculino, não aceita o artigo a. Então Luiz aí, Luiz, o Luiz é nome masculino. Mas você vê mesmo assim esse a aí com crase. Só que aí é um cuidado que você deve ter. Quando a palavra a moda de, a maneira de estiver implícita numa oração, ela não aparece na escrita, mas ela está implícita, essa palavra a moda de, a maneira de, então aí haverá crase, porque é a expressão, locução prepositiva, a maneira de, a moda de, locução prepositiva, o a é com crase. É o caso aí, veja, comprou imóveis a moda de Luiz XV. Comprou imóveis, veja bem, a moda de Luiz XV. A moda de, aí, está implícita essa expressão. Então a crase aí é obrigatória. Não porque se refere ao nome masculino Luiz, mas à expressão que está implícita aí, a moda de. Ou seja, comprei imóveis do mesmo modelo, no mesmo estilo de Luiz XV. Então veja, comprou móveis a Luiz XV. Essa crase aí é obrigatória. Porque aí está implícita a expressão a moda de. Entendeu? Então a crase aí é obrigatória. Até agora não encontramos a opção que a questão quer. A questão quer uma crase facultativa. Vejamos a opção C de casa. Dei um presente à minha irmã. Veja aí a craseado. Esse A aí, essa crase, melhor dizendo,
ela é obrigatória ou é facultativa? Eu posso colocar aí sem crase? Eu posso dizer assim, dei um presente à minha irmã sem crase. Eu posso fazer isso? Se eu puder fazer isso, então a opção C é a opção que a questão quer. Eu posso fazer sim. Eu posso dizer, dei um presente à minha irmã e escrever isso aí com crase ou sem crase. A crase aí é facultativa. E por que a crase é facultativa? Porque vem antes aí do pronome possessivo minha. Minha é pronome possessivo. Então a crase aí é facultativa. Eu coloco ou não. E como se explica isso? É a coisa mais fácil. Veja aí, dei, quem dá, melhor dizendo, quem dá alguma coisa a alguém. Dei o quê? Dei um presente. A quem? A minha irmã. Então a preposição a, exigida pelo verbo dar. Quem dá um presente, dá um presente a. Preposição a, alguém. Então veja. Então eu tenho a preposição aí. Agora, e o artigo feminino? Como é isso? É simples. Como aí nós temos um pronome possessivo, minha, feminino, então você diz, minha irmã chegou. Ou você pode dizer também, a minha irmã chegou. Viu aí? Então você pode dizer, minha irmã chegou sem o artigo. Ou pode dizer, a minha irmã chegou com artigo. Então se o artigo é facultativo, minha irmã, a minha irmã, se isso é facultativo, então a crase será facultativa. Então eu coloco, dei um presente à minha irmã com crase. Ou então eu digo, dei um presente à minha irmã sem crase. Viu aí? Por quê? Porque minha aceita ou não o artigo, aceita o artigo. Depende do seu gosto. Eu digo, minha irmã vai viajar amanhã. Minha irmã. Ou posso dizer, a minha irmã vai viajar amanhã. Viu aí? A minha irmã viajará amanhã. Minha irmã viajará amanhã. Certinho, gente? Então, por causa desse pronome possessivo minha, a crase aí, ela é facultativa. Então encontramos a opção que a questão quer. A crase facultativa. Vejamos a opção D de dado. Assistiram àquela sessão de cinema. A crase aí, em aquela. Aquela é pronome demonstrativo. O a aí é com crase, está correto. Então, veja aí o verbo assistir, no sentido de presenciar, estar presente. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O correto é assistir ao jogo e não assistir o jogo. É ao, no sentido de presenciar, estar presente. Então veja aí, assistiram a que? Olha a preposição a. Mais o artigo aí do pronome demonstrativo aquela, nós temos aí a crase. A mais a do pronome demonstrativo aquela. Aí a gente coloca a crase, entendeu? Então veja aí, assistiram àquela sessão de cinema, está correto aí. A crase aí não é facultativa, é obrigatória também. Entendeu, gente? Então o a dos pronomes demonstrativos, até mesmo masculino, o a de aquele, por exemplo, pronome demonstrativo, aquele que é masculino, mesmo assim sendo masculino, aquele azinho leva crase. Assistiram aquele jogo. O a leva crase de aquele, apesar de ser uma palavra masculina, mas leva crase em razão do a e não da palavra masculina. Entendeu? Então, correto aí, está correto a opção D. Assistiram aquela sessão de cinema com crase. Crase aí é obrigatória. Vejamos a opção E. Fumar é prejudicial à saúde. Veja aí, prejudicial à saúde, aí a saúde com crase.
Eu posso deixar sem crase? Não. A crase aí é obrigatória. Por quê, hein? Porque, veja aí, prejudicial. O que é uma coisa é prejudicial a que? Prejudicial a que? Então esse nome aí, prejudicial, é um adjetivo que exige uma preposição. O que é prejudicial a algo, a alguma coisa. Então o adjetivo prejudicial exige a preposição a. E a palavra saúde feminina aceita o artigo a. Se eu tenho a preposição a e o artigo a, eu tenho a crase. Então a crase aí é obrigatória. Resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa. É a opção C de casa, porque aí a crase é facultativa, antes do pronome possessivo minha. A crase é facultativa. Você coloca crase ou não. Depende do seu gosto. Depende do seu gosto. Mais um vídeo e muito obrigado.